Fala turma, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre forma e conteúdo nas artes. Tá? Toda obra de arte nós podemos começar a dividi-la entre 3 aspectos: tema, forma e conteúdo. O que seria isso? Bom, basicamente a obra tem que ter, quando a gente pensa, né, um tema, tem que ter não, mas normalmente ela tem, né? Um tema, e aí a gente pode pensar por quê? O que seria o tema, né? Normalmente é o que o artista ele quer mostrar com aquela obra de arte, né? O que ele quer representar, seja de forma objetiva ou abstrata. Uma forma, como ele fez aquilo, com que linguagem que ele usou, com que técnica dentro daquela linguagem ele descreveu aquilo. E o conteúdo, né? O conteúdo a gente pode ver muito perto da substância. O que é a substância? É aquilo que é dentro, o que está naquela obra, né? O que ele quis passar com aquela obra. E aí sim isso se torna muito objetivo, porque tem sempre a ideia que o artista quer passar e ela nem sempre condiz com o que o espectador recebe. É normal. Cada um vai interpretar uma obra a partir de diversos fatores específicos, como o seu nível cultural, o seu nível educacional e a sua experiência e contato com aquele tipo de obra, tipo de linguagem artística. Tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o que seria o tema, né? A gente pode fazer, a pergunta que o tema pode fazer é o que? O que? O que será produzido, né? O tema pode ser qualquer coisa, pode ser um objeto, uma pessoa, uma ideia, né? Você pode ter um tema e normalmente quando a gente faz uma redação, alguém pede alguma coisa, ele te dá um tema. Você vai falar sobre tal coisa, certo? Agora, sobre como você vai falar e a partir de que técnicas é outra história. Então, como o tema pode ser apresentado? Temos 2 formatos primordiais, né? A partir da forma objetiva, quando o artista ele tenta ser fiel naquela representação, e isso podemos, né, colocar nas pinturas do século XV, do Renascimento, aquelas tentativas de fazer perfeitamente um rosto, perfeitamente o corpo humano e tudo mais. Aqui a gente vê o artista buscando uma forma bem objetiva, ou seja, ele quer fazer um rosto, o tema é um autorretrato e ele tenta reproduzir fielmente um autorretrato. Pode ser também uma forma abstrata. A forma abstrata, aí a gente tem que parte de um tema, mas não possui a intenção dele de representar esse tema de forma fiel, né? Ele vai querer representar esse tema a partir de uma recriação dele, de um pensamento dele, de um processo artístico dele, que vai colocar algumas influências ali, tá? André Bazin, ele vai falar o seguinte, né? Ele aponta o surgimento da fotografia como um marco libertador para a pintura. Isso é legal a gente pensar, né? A partir do momento que surge a fotografia, ali no século XVIII, nós temos um apartamento, e hoje também nem a fotografia ela tem essa obrigatoriedade de reproduzir fielmente o mundo físico, como a gente tem bastantes artistas que a partir da fotografia recriam e colocam os seus pontos de vistas, né? Mas a pintura se torna mais livre, ou seja, não mais ela tem a necessidade de representar. E nós vemos isso nas vanguardas do século XX, ali no começo, né? Dadaísmo, cubismo, expressionismo e todos os ismos aí que a gente vai ver, ou que já vimos. Quando a gente fala de forma, a gente pode fazer a pergunta como? Como será feita essa obra de arte? E aí a gente tem que escolher nossas ferramentas, tanto as ferramentas físicas, né, quanto as ferramentas de técnicas, tecnicistas, da nossa capacidade. Por que eu estou falando isso? Então, quero representar um tema de uma mulher, quero representar uma mulher. Como eu vou fazer isso? Com desenho. Isso é uma forma, mas esse desenho eu vou usar pontilhado, eu vou usar traço simples, eu vou colocar sombreado. Quais são as formas que eu vou utilizar na minha técnica para refazer? A forma diz respeito à organização ou disposição geral de uma obra de arte. É ela que dá ordem e significado aos elementos da arte, como linha, textura, figura, cor, etc. Esses elementos são ordenados dentro de uma estrutura significativa de acordo com seus princípios de organização. Harmonia, variação, equilíbrio, proporção, dominância, movimento, entre outros, tá? Então tudo, a forma, como ela será feita, como ela será composta, ela vai respeitar outros parâmetros, que também são parâmetros que não têm uma obrigatoriedade de serem fixos, né? Quando a gente estamos falando de arte, a gente não tem regras, não temos regras aqui.
Porém, temos diretrizes. Quando estamos fazendo alguma coisa, quando estamos aprendendo uma técnica, nós temos diretrizes. A partir do domínio dessa técnica, nós podemos sobrepujar essas diretrizes ou obedecê-las fielmente. Aí a nossa escolha como artista. Conteúdo, aí vem a pergunta que a gente procuraria o cerne dessa obra, né? O cerne, aquele lá, o que tem ali no centro dessa obra, sabe? E aí a gente pergunta o porquê, né? Quando a gente faz essa pergunta porquê, a gente está querendo saber, né, o que levou, qual a razão, qual é a mensagem que tem ali dentro. Lembrando sempre que quando a gente fala de arte, nenhum desses pontos aqui, forma, conteúdo e tema, eles ficam separadinhos, eles ficam bonitinhos para a gente achar fácil. Não, depende muito da obra, depende muito da estética, depende muito de N fatores para a gente conseguir identificar direitinho. Mas o fato é, quando um artista coloca a mão, né, nos seus materiais e coloca algo numa tela, coloca algo em uma música, há algo ali que ele está passando. Alguma coisa está sendo passada. E o conteúdo é esse algo, né? Ele está sempre relacionado à mensagem da obra, né? E assim, não é sempre uma mensagem objetiva. Isso pode ser tanto algo que seja mais capaz de você ler, né, facilmente, né, como por exemplo um autorretrato ou uma paisagem e tudo mais, como coisas mais difíceis, né? É aqui que o público decifra as ideias do artista, observado apenas o tema e a forma da obra. Em uma situação ideal, a interpretação do observador estaria em sincronia com os propósitos do artista. Mas é preciso lembrar que esses propósitos nem sempre são conscientes. Às vezes o significado das figuras não objetivas torna-se claro na mente do artista somente após evoluir e se modificar na tela. Isso é algo muito comum quando vamos analisar, né? É a diferença entre o artista, entre o criador e, por exemplo, um crítico de arte. Quando o crítico pega e esmiuça aquela obra, às vezes ele acha significados e significados reais, tá? Significados que a gente pode colocar naquela obra, que às vezes o próprio artista não colocou conscientemente, mas que fazem sentido, tá? E às vezes o artista quis colocar algo naquela obra e a mensagem talvez ele não chegou desse jeito. Então a gente tem que sempre lembrar que a mensagem, o envio da mensagem, a recepção delas dependem muito desses dois pontos, né? E esse caminho da mensagem, né, esse meio caminho, ele está repleto ele não é uma linguagem objetiva. Então nós temos diferentes modos de interpretar sempre uma obra de arte, tá bom? Aqui, só para a gente colocar isso, né, numa base, vamos ter um exemplo aqui. Eu peguei essa obra aqui do Michelangelo, que todo mundo já deve ter visto pelo menos uma vez na vida, que é a criação de Adão, que está lá no teto da Capela Sistina, né? Então, quando a gente coloca, a obra chama A Criação de Adão. Foi feita no período do Renascimento, né? Em 1515, entre 1509 e 1515, tá? E aí eu coloquei aqui uma análise que nós poderíamos fazer. Por exemplo, tema. O tema é a Gênesis de acordo com a Bíblia. Michelangelo foi chamado, né, pelo Vaticano para fazer essa obra, né? Ele teve uma encomenda e a obra tinha que retratar um momento ali do Antigo Testamento, que é a Gênesis, né? O momento que Deus criou o homem, tá? Qual que foi a forma que o Michelangelo escolheu? O afresco. O afresco são as pinturas em tetos, pinturas em muros, né? Pinturas em paredes, né? Ele pintou isso na Capela Sistina, com tinta, ele criou isso numa estrutura, tá? Então o artista procurou representar fielmente as estruturas corporais humanas, né? Ele usou uma técnica realista ali, né? Que está bem dentro ali da época, né? O Renascimento ele busca muito os ideais da cultura grega, de corpos, né? Você trabalhar muito ali as musculaturas e tudo mais, e as expressões e entre todas essas coisas com muitos detalhes, né? Então a gente pode perceber aqui, né, no corpo do Adão, nas roupas de Deus, né, e nos anjos ali e tudo mais. Aí a gente vem para o conteúdo. O conteúdo, né, o que eu pude colocar, eu acho que o artista procura representar de maneira visual a passagem da criação do homem contida na Bíblia. Mas o que ele faz, né? Quando ele coloca esses traços, essa coisa extremamente real, extremamente física, ele traz um pouco de realidade, ele quer trazer um realismo para essa obra, humanizar um momento que até então na Bíblia é bem mais divino, bem mais etéreo, e ele traz para o mundo, né? Ele traz isso para o mundano nesse quesito, no sentido que você pode olhar essa obra e ver
claramente você tem a semelhança de corpos físicos humanos. Você tem tudo ali uma cena que, apesar de ter o irreal, de representar uma cena, né, dentro de uma religião, mas você coloca que ele coloca todos os pontos e tudo que há de físico, né, tudo que há de uma forma o mais realista possível, né? Então, para mim, isso ele humaniza e traz a sensação de realismo para essa passagem bíblica, né? E também temos algumas diversas análises, alguns pontos que séculos depois foram feitas, de como, por exemplo, o manto de Deus teria o formato de um cérebro, né? E isso também traria ainda mais essa questão de que Michelangelo ele queria pontuar, né? Ele queria trazer para um aspecto humano esse momento, né? Essa reflexão. Pessoal, é isso que eu tenho para falar. É um breve, né? A gente fez um resuminho aqui e a gente vai ter algumas perguntinhas lá no Moodle para responder pelo questionário, tá bom? Falou, galera. Obrigado. Valeu.